Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 1. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Tira o teclado daqui, Mário. Evangelho segundo escreveu São Mateus capítulo 20, versículo 1. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 20, versículo 1. Amém? Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores à sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, dai-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta, da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora undécima, saiu e achou os outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Respondeu-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes eles: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora undécima, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e do forte calor. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faça injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mau o teu olho para que eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por essa mensagem. Que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma sobrenatural. A palavra se renova todos os dias. A palavra nos encanta todos os dias. Há uma beleza atrás das letras quando o Senhor salta em nosso coração as verdades do Evangelho. Por isso, o Senhor tem toda a liberdade aqui para nos curar, para nos transformar, para nos convencer de todo o pecado, Senhor, de toda insatisfação que há em nós. Que o Senhor possa ter liberdade para trazer os seus filhos para mais perto de Ti. Nós te agradecemos por esse momento precioso de unidade e comunhão nessa casa de adoração, nessa casa de paternidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Tá chique a coisa aqui tem até café agora. Queridos, eu queria falar sobre a contabilidade do reino de Deus. Para a gente entender o capítulo 20, a gente vai precisar entender o capítulo 19, versículo 27. Pedro faz uma pergunta para Jesus, e a pergunta era essa: nós deixamos tudo e te seguimos. E o que nós vamos ganhar em ter deixado tudo e ter te seguido? Mas a pergunta que Pedro faz a Jesus, ela veio recheada por um espírito de barganha, um espírito de petição. Então Jesus, para responder a Pedro, mediante a pergunta que ele havia feito, Jesus vai dizer assim: Pedro, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, para combater esse espírito de barganha que havia no coração de Pedro e dos seus discípulos, Jesus vai contar o capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha.
Eu particularmente tenho quase 12 anos de conversão e eu nunca ouvi pessoalmente alguém pregando sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Até porque essa parábola ela é de difícil interpretação, mas esconde através das entrelinhas um segredo muito poderoso acerca do reino de Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 20 que um proprietário de uma vinha, você está me ouvindo bem? Que um proprietário de uma vinha, ele saiu a contratar trabalhadores para trabalhar nessa vinha. E o que é interessante é que esse trabalhador, ou esse proprietário, dono de uma vinha, ele vai no primeiro período do horário, às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã ele vai em direção a uma praça, ou mercado de trabalho. Essa praça ou mercado de trabalho era uma espécie de bolsões que haviam em Israel. Esses bolsões ou praça de mercado de trabalho era onde concentrava o maior número de pessoas que ficavam na dependência de um trabalho para ganhar um denário dia ou mais do que isso. Era uma espécie de trabalhadores diários, diaristas, que esperava alguém contratar porque não tinham trabalho fixos. Hoje no Brasil é muito comum isso, nas rodovias é muito comum vermos trabalhadores como esse, com aquelas placas nas esquinas escrito chapa. Se você pegar Ayrton Senna, a Fernão Dias, vai estar cheio de homens a quilômetros com essas placas dizendo chapa, ou seja, é um trabalhador contratado para ganhar um dia de trabalho. Esse proprietário sai a um mercado como esse, e às 6 horas da manhã ele vai contratar um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas combinou o seguinte com o proprietário: você vai trabalhar para mim até o pôr do sol, eu vou acertar com você uma dracma, uma moeda de prata. Uma moeda de prata equivalia mais ou menos a 20 centavos de dólar. Hoje é muito mais do que isso, mas naquela época era muito dinheiro. Então foi acertado uma moeda de prata, uma dracma, para que eles trabalhassem das 6 da manhã às 6 da noite. Então eles foram para a vinha. Ali eles começaram a trabalhar, começaram a produzir. E o dono da vinha sai novamente, vai ao mercado de trabalho e contrata mais um grupo. Só que agora o grupo que foi contratado era o das 9 da manhã. Ele leva mais um grupo para trabalhar lá e diz: você vai receber o que é justo, vocês vão receber o que é necessário. E ele volta para o mercado mais uma vez, e ele chama o pessoal que vai trabalhar agora ao meio-dia. Depois ele sai mais uma vez, contrata mais um grupo de funcionários, às 3 horas da tarde, e diz: trabalhe para mim, que eu vou te pagar o que for justo. E no finalzinho do dia, ele vai também chamar mais um grupo de trabalhadores que estavam ali, e começaria a trabalhar das 17 horas até as 18 horas. Então, foi acertado isso, várias pessoas trabalhando para receber um denário ou o que fosse justo. No final do expediente, o dono da vinha, o proprietário da vinha, chama o mordomo ou o anfitrião e diz o seguinte: comece a pagar os trabalhadores que trabalharam. Então, raciocina comigo. Tinha trabalhadores que entrou às 6 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 17 horas. Quem chegou às 6 horas havia trabalhado muito. Havia trabalhado 12 horas. A Bíblia diz que o sol era forte. A expressão sol forte quer dizer que o sol estava acima de 40 graus. 30 graus no Brasil, a gente bebe muita água, há desidratação. Imagina 40, 45 graus trabalhando em cima de 12 horas. O sol era forte, os ventos eram fortes. O vento sul que soprava, soprava junto com a areia. Então isso delatava as mãos, delatava o rosto, tirava a água do corpo, dava uma grande desidratação. Eles estavam exaustos, porque haviam trabalhado 12 horas, estavam literalmente cansados. E aí na hora de pagar, o proprietário faz uma fila e o mordomo vai pagar os homens. Quem chegou às 6 horas, raciocina: você paga agora. Cheguei cedo. Mas aí o dono da vinha fala o seguinte: inverte a fila. Coloca para receber primeiro quem chegou às 17 horas e trabalhou 1 hora. Então a fila se inverte. O mordomo chega e dá um denário de prata na mão de quem chegou às 17 horas. Trabalhou só 1 hora. O mordomo coloca mais uma moeda na mão de quem chegou às 3 da tarde. Coloca mais uma moeda na quem chegou ao meio-dia. Nisso, a turma que chegou às 6 está feliz da vida. Na mente, o funcionamento está assim: se quem chegou às 17 trabalhou 1 hora, ganhou 1 moeda de prata,
Então a gente que chegou às 6 da manhã vai ganhar muito mais do que isso. Ô patrão bom, ô patrão generoso. O mordomo vai pagando. Meio-dia ele paga uma moeda de prata. Quando o pessoal das 9, ele coloca uma moeda de prata também. Quando chega na hora do pessoal que chegou às 6 horas, o mordomo coloca uma moeda de prata na mão também. E aí aqui a Bíblia começa descrevendo o que eu quero dizer. Quando a moeda de prata cai na mão de quem chegou às 6, o versículo da Bíblia, no versículo 11, diz o seguinte: que eles começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo o seguinte: não é justo. Eles chegaram e trabalharam 1 hora, você deu uma moeda de prata. Eles chegaram às 3, você deu uma. Chegaram ao meio-dia, você deu uma. Chegaram às 9, você deu uma. Para nós que chegamos às 6 da manhã, você vai nos pagar com a mesma moeda. Então percebe, quando a moeda de prata cai na mão daquele homem, o espírito de indignação, de murmuração, brota para fora. A rebelião sai para fora. O espírito de inquietude brota naquele lugar, e aquele homem começa a fazer uma grande rebelião mediante ao que havia ganhado. Você já ouviu eu falando várias vezes sobre o espírito da insatisfação. A insatisfação foi o primeiro demônio que possuiu Lúcifer. Todo insatisfeito é um anjo caído. Por quê? A insatisfação faz você sair do melhor lugar, do lugar que Deus plantou, do lugar de graça, do lugar de deleites, do lugar de delícia, e sempre está insatisfeito com esse ambiente e tentar migrar para outro lugar. Percebe que quando ele recebe a moeda, ele diz: não é justo. Mas aí o patrão vai dizer: o que eu combinei com você? Aí ele diz: uma moeda. Aí o patrão diz: o que eu te paguei? Ele diz: uma moeda. Então ele diz: é você que é ruim ou eu que sou muito bom? Eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quero. Eu acertei contigo uma moeda, e essa moeda eu vou pagar para você, e eu estou pagando a vocês. Agora isso aqui é interessante, queridos, porque o sentimento de quem chegou às 6 horas foi de desprezo com quem chegou às 17, às 3, ao meio-dia e às 9. O sentimento de desprezo, de rejeição por quem chegou depois foi muito grande. Por isso Jesus conta essa parábola. Por quê? Porque alguém pode dizer: mas o patrão foi injusto. O cara trabalhou 12 horas, o outro trabalhou 4 horas, o outro trabalhou 1 hora, o outro trabalhou menos. Mas a metodologia de benefício, de honra de Deus, não é a mesma metodologia de benefício da gente. A gente não sabe honrar as pessoas como Deus honra. A gente não sabe abençoar as pessoas como Deus abençoa. A nossa metodologia de honra com o semelhante é o seguinte: você faz, se merecer, eu te abençoo. Com Deus não. Com Deus é quando você não merece. Porque é graça sobre graça. É misericórdia sobre misericórdia. É expansão de liberação, de bondade em todo o tempo. Então sabe o que é interessante? Porque ele vai dizer: olha, o que eu combinei com você eu paguei, eu fiz. Está bem acordado, está bem justo. Mas ele murmura. E por que ele murmurou com o dono da vinha? Porque isso é procedimento de humano. Isso é procedimento de humano. Sabe como se chama isso? Egoísmo. Diga para quem está do seu lado: egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é uma característica negativa do ser humano. É uma afirmação constante do eu. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu faço. Se não fosse por mim, isso não estaria feito. O egoísta, querido, ele sempre vai se manifestar na sua própria defensiva. Ele nunca vai saber valorizar o outro, respeitar o espaço alheio, respeitar o que o outro tem gerado, respeitar o que o outro acredita. O egoísta é algo incrível, ele só acredita nele, ele só vê verdade sobre a sua própria vida. E o egoísmo, querido, ele se manifesta diante de várias atitudes. De que maneira o egoísmo se manifesta? Através da avareza. É alguém que o dinheiro é só meu, a posse é só minha. Você pode perceber que um egoísta, ele é avarento. Ele tem dificuldade de abençoar as pessoas. Ele tem dificuldade de fazer uma oferta na vida de alguém. Ele tem dificuldade de se desprender do bem material. Ele tem dificuldade de dividir o dinheiro dele em família. Porque o egoísta é dele para ele. Ele se manifesta também, sabe como? Como ganância. Além de ser egoísta e avarento, é ganancioso. Tem que ser para mim, a maior parte é para mim. Os maiores benefícios é para mim. E esse egoísmo tem feito os homens se tornarem amantes de si mesmos. Homens que só pensam em si. Homens que são tão amantes de si mesmos que não há espaço para o outro semelhante dentro dele.
O homem, quando se torna amante de si mesmo, ele despreza os outros. Ele não reconhece os benefícios na vida do outro. Ele não abraça o outro. Ele menospreza o outro. Ele minimiza o outro. E aí vai gerar o quê? Vai gerar ciúmes. Foi o que nós falamos aqui no domingo. O amor suporta tudo. Você pode falar em línguas. Você pode sair num pezinho só. Você pode ter visões. Você pode sair do estágio, literalmente falando, da terra, transcender. Você pode falar com um querubim, com Deus, com Jesus. Se você não tiver amor, de nada seria. O egoísta, ele só se ama. Não é que não há amor nele, há muito amor nele. Mas o amor dele é individualista. Ele se ama tanto que não tem espaço para amar outro ser humano. E aí todo egoísta, ele sempre quer estar no controle. Você conhece alguém assim? Que sempre quer estar no controle de tudo, que sempre quer estar na frente de tudo, que sempre quer tomar as primeiras decisões, que nunca sai da frente para que alguém passe, que nunca diminui para que alguém cresça, que nunca sai da mesa para pegar as bacias e lavar os pés de quem precisa ser lavado. Já percebeu que todo egoísta, ele quer ser servido, ele quer ser aplaudido, ele quer ser honrado, ele quer ser o primeiro, mas isso tem feito uma geração que, uma geração literalmente egoísta, que só se importa com o que há de dever. Então, Jesus, quando conta essa parábola, ele está mostrando o egoísmo do ser humano. O ser humano é egoísta. O ser humano tem dificuldade de dividir as coisas. E essa marca de comportamento é a marca que Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 3,2, ele diz: Timóteo, meu filho amado, tome cuidado, porque no final dos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Eles serão egoístas, eles serão presunçosos, eles serão avarentos, eles serão mais amigos do mundo e dos deleites do que serão amigos de Deus. Aí sabe o que Paulo diz? Timóteo, se aparte desses homens, ou seja, não se associe com esses homens, porque há um provérbio que diz, né? Diga com quem tu andas. Você está aí ou não? Diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu é. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Ah, eu tô cuidando de alguém, eu estou mentoreando alguém. Irmão, se você não tiver de Deus para derramar sobre essa pessoa, em menos de um mês, essa pessoa que derrama sobre você. Se você não tiver cheio de Espírito Santo para abençoar alguém, a outra pessoa não vai poder te abençoar. Então, muitas vezes a gente anda com gente que Deus não quer que a gente ande. A nossa intenção é boa, mas durante a caminhada vai se revelar pelo qual eu estou andando. Então Jesus vem dizer o seguinte aqui, que todo homem egoísta, ele só pensa nele. E aí o egoísmo gera um filho chamado presunção. Diga assim, presunção. O que é a presunção? É a exagerada impressão de quem eu sou. É a exagerada capacidade de olhar para mim e achar que o mundo gira em torno de mim. Achar que Jesus é fabricado do meu tamanho. É achar que eu venho à igreja e que não tem mais ninguém que está sofrendo, só eu sofro. É não respeitar o sofrimento alheio, é só o meu sofrimento é importante. É como Jairo indo com Jesus até a casa e a mulher do fluxo de sangue interrompe o percurso. Se Jairo fosse egoísta, Jairo dizia: olha Jesus, eu fui te buscar, eu me humilhei para te levar à minha casa, essa mulher vem à frente e toma o lugar da benção. Só que um homem, irmão, quando se encontra com Jesus, que quebra a prepotência e o orgulho, ele nunca tem problema em deixar alguém ser abençoado na frente dele. Deixa alguém passar para ser abençoado na sua frente. Deixa alguém passar para tocar primeiro em Jesus. Fica para o segundo plano. Pega o final da fila. Se alguém cresce na empresa, a gente fica com ciúmes. Se alguém viaja e a gente não viaja, fica com ciúmes. Vocês estão aí, não? Estou me sentindo sozinho hoje aqui. Se alguém conquista alguma coisa e a gente não conquista, você fala: a gente não tem um coração de falar: poxa, que legal, que bênção. Deus quis abençoar, Deus quis prosperar essa família, Deus quis fazer isso na vida desse homem. Olha, aquela vaga de 1000, ele entrou. Nossa, que não é sorte, é Deus. Deus faz isso. O presunçoso não. O presunçoso, ele acha que só ele tem uma impressão exagerada de quem ele é. Na verdade, se acha importante e a sua capacidade é maior do que a das outras. Aí o proverbiano Salomão, no capítulo 26, versículo 12, diz: há mais esperança para um tolo
do que para um presunçoso. Aí eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz assim, ó, o tolo quando se cala se passa por sábio. Aí você bobão, fala demais e acha que é sábio. A Bíblia diz, até o tolo quando se cala passa por sábio. Quando você não tiver o que falar, não fale. Você gasta saliva, você cria problema, você cria embaraço e você passa por bobo. Quando você não souber o que falar, não fale, porque falar demais é a legitimação de um tolo ou de uma tola falando. O proverbiano diz que há mais esperança para um tolo, ou seja, o que é um tolo? É um bobão. Do que para um presunçoso que se acha demais. Romanos 12:3, Paulo diz, diga a cada um dentre vós que ninguém pense de si mesmo além do que convém, e se for pensar, pensa com moderação. Olha o que Paulo está dizendo, já que vai pensar de alguém, toma cuidado, agora se for pensar de você, pensa com moderação. O que Paulo diz? Se eu for pensar em mim, eu tiro o Cristo que tem sido formado em mim e coloco o Diego que tem sido formado com muita dificuldade diariamente. As pessoas perguntam assim, como é que a igreja cresceu? Se eu for falar como a igreja cresceu, não foi Deus, foi eu. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem aquilo outro? Se for estratégia humana, dá até para ensinar. Mas quando vem do céu, a estratégia do céu, não tem como você dividir isso. Você entende? Diga amém. Romanos 11:25 diz, não sejais presumidos em vós mesmos. Ou seja, não seja presunçoso. Não seja egoísta. E aí eu fico vendo o seguinte, que no decorrer dessa caminhada espiritual, se percebe que há um fascínio, há um desejo pelo poder eclesiástico. Na verdade, as pessoas muitas vezes elas têm um desejo, elas são fascinadas pelo crescimento ministerial, pela projeção ministerial. Você vê gente se matando nas igrejas para poder ter uma oportunidade. Gente dividindo, duelando, brigando, se matando, se definhando. Para quê? Para ter 5 minutos, 1 hora de prazer. E aí a Bíblia diz o seguinte, quem quiser ser o primeiro, seja o quê? Seja o último. Agora a dificuldade está aqui, em a gente amar tanto a Deus e amar o próximo, para falar, olha, eu vou sair da frente para que você passe. A dificuldade está aqui em a gente pegar o final da fila, para que alguém chegue no primeiro começo. A gente quer ser sempre o primeiro, querido. E aí o egoísta reclama de tudo. Já percebeu que todo egoísta é crítico? Ele critica a sua roupa, ele critica o seu carro, ele critica o seu casamento, ele critica o seu cabelo, ele critica o seu sapato, ele critica a sua escola, ele critica a sua igreja, ele critica, ele aponta, ele expõe. Críticos estão por todos os lados. E o crítico é um frustrado, ele vomita a alma dele em todo o tempo. Por isso que quando você entra no Facebook e você vê alguém vomitando a sua alma, criticando alguma igreja, expondo algum pastor, expondo a mulher, expondo os filhos, expondo os amigos, expondo um lugar que ele saiu, uma empresa que ele trabalhou, pode saber que ele está expondo o interior apodrecido que há nele. É um doente tentando expor a sensação de não cura da sua alma. Você pode entender que há um carrasco dentro desse homem, dentro dessa mulher, que se tornou um algoz, está vilipendiando essa pessoa em todo o tempo. Aí a pessoa sai vomitando, sai expondo, sai falando, sai criticando. E aí eu vou dizer para você, querido, que todo egoísta é um crítico. Sai de pé de gente crítica. Você tem perdido seu sorriso, você tem perdido os seus dias, porque as críticas que você escuta muitas vezes têm sido críticas passivas. Você só escuta a crítica referindo a alguém, mas isso entra no seu coração e é penetrável. Você tem que andar com gente que vai te colocar para cima. Gente que vai dizer, olha, eu acredito que você pode ser uma pessoa melhor. Gente que, olha, você errou, mas vamos junto, vamos continuar. Gente que vai dizer, estuda mais, ora mais, busca mais. Sua empresa vai crescer. Seu ministério, se você orar mais, o Senhor tem poder para levantá-lo e ganhar uma nação inteira. Tem que andar com gente que vai nos colocar para cima. A melhor definição para isso, sabe o que é? Pessoas inspirantes. Pessoas que são relevantes. Pessoas que vão nos impulsionar a orar mais, a ler mais, a abraçar mais, a ser mais humilde, a ser mais simples, a ser menos amostrado, mais humano, menos angelical, mais terreno, menos espiritual. Ah, eu tenho que ser muito espiritual, seja terreno primeiro. Não adianta você amar Deus e não amar o seu irmão. Não adianta você orar se você não respeita o próximo.
Não adianta você tomar ceia, mas não divide o pão com quem está com fome. Não adianta, irmão, nós temos uma coisa no templo e temos outra coisa fora. Jesus vai dizer o seguinte, que todo egoísta, ele tem dificuldade de dividir o que Deus deu para ele. Deus só vai te enriquecer, Deus só vai te prosperar, Deus só vai te colocar em lugares altos, se você tiver a sensibilidade de dividir tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Senão, você vai ficar com muita coisa, mas presunçoso e soberbo. Diante dos homens, você é um máximo. Diante de Deus, você é um fracasso. O egoísta reclama, sabe por quê? Ele disse, não é justo. Ele chegou às 17 horas, você deu uma moeda. Chegou às 3 uma moeda, ao meio-dia uma moeda, às 9 uma moeda. Nós chegamos às 6 horas, não é justo. E na verdade o egoísta, ele reclamou porque ele não queria que os que chegaram depois ganhassem como ele ganhou. Então o problema do egoísta não é a sua dor. Agora escute isso aqui. O problema do egoísta não é a sua dor, é a sua alegria. Eu descobri algo essa semana. É muito fácil chorar com quem está chorando. Agora vai sorrir com quem está sorrindo. Amigos, meus amigos chorou comigo. Agora conta uma vitória para alguém. Você quer ver alguém feliz, quer ver alguém triste contigo? Começa a falar um monte de coisa boa. Estou sonhando, voltei a estudar, estou projetando isso, eu estou em Deus nesse. Se o semblante cair, irmão, você já vê que aquela pessoa está com ciúmes. Agora chorar, todo mundo chora junto, porque o ser humano se compadece. O ser humano ainda é um pouco misericordioso. Você vê alguém chorando, a gente para, não chora não. Agora vê a sua alegria para ver quem que vai sorrir com você. Deixa eu liberar uma palavra com você. Esse tempo não é tempo só de chorar com quem chora, é de se alegrar com quem se alegra. E só se alegra com quem se alegra quem tem o Espírito Santo de Deus, que não tem presunção, que não tem egoísmo, que não tem uma miséria interior, mas que se alegra ao ver alguém crescendo, produzindo, frutificando, indo mais longe, ampliando as tendas, saindo da tenda e fazendo novos horizontes. Que Deus nos dê essa humildade, irmão, de se alegrar com quem se alegra. Você não percebeu que quando você recebe vitórias grandes de Deus, algumas pessoas saem de perto de você? Aí quando você está na miséria, seu casamento quebrando, sua empresa falindo, seus filhos na droga, seu relacionamento sentimental, aí junta um monte de gente, vim te aconselhar. Engraçado que na hora da mesa, da fartura, você não foi lá, não foi porque tinha inveja. Você não curtiu a foto da outra porque a outra está melhor que você. Está mais magra, está mais bonita, está mais feliz. Ou o outro não está tão bem assim, mas está fazendo alguma coisa. Aí a gente fica cheio de ciúmes. Foi viajar, eu não fui. Aí o outro fala, mas montou uma empresa, não tem a minha. O outro fala, nosso ministério dele é uma benção, o meu não é. Aí fica cheio de ciúmes. Porque se alegrar na alegria não é para todo mundo, querido, é só para filho de Deus. Olha, se alegre quando você vê alguém feliz, porque um dia quando você estiver feliz, Deus vai colocar pessoas para comer na sua mesa que vão celebrar a tua vida. Não ande aonde você não é celebrado. Aonde você não é celebrado, não pise os seus pés ali. Jesus só ia onde ele era celebrado. Quando ele não era celebrado, ele tirava os pés. Por várias vezes você vê na Bíblia Jesus saindo de lugares, fugindo de lugares. Quando ele era apedrejado, ele fugiu. Ele saía pelo um lado, pelo outro. Agora quando ele era celebrado, quando alguém sentava para ouvir, para aprender, ele passava horas e horas ensinando essa pessoa. Quem não merece, quem não dá crédito para aquilo que você fala, não merece sentar na mesa com você para se alimentar das coisas que Deus tem colocado na sua mão. Por que a Bíblia diz, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos? Porque inimigo não gosta de mesa, porque tem alegria. Eu profetizo que, irmão, até esse mês terminar, alguma coisa muito boa na sua vida vai acontecer. Muito boa na sua vida vai acontecer. Você crê? O problema do egoísta não é só a dor. Ele manda remédio, ele manda uma mensagem, está doendo. Agora a alegria incomoda ele. O egoísta não chora a sua miséria. Ele chora a sua prosperidade. Então existe um grande número de pessoas que andam na nossa volta.
Por exemplo, você tem 5 mil amigos no Facebook, você tem uma família de 60 pessoas, você tem vários amigos aí, e você pode perceber que a gente anda rodeado de pessoas em todo o tempo. Você, eu, os pastores, os ministros, todo mundo aqui anda rodeado de gente. E aí você percebe o quê? Que se você comentar com alguém que você ganhou R$20 de aumento de salário, destrói o dia do outro. Nossa, R$20? E eu estou passando uma luta danada, porque esse salário meu não aumenta. Já está com inveja aqui. Nós estamos sonhando em ampliar e ir para um lugar maior. Para quê? Tá bom demais aí onde vocês estão. Tem que sonhar baixo, tem que ter pé no chão. É ou não é? Você trocou de carro, o cara fala, trocou de carro. Está roubando. Está roubando, está roubando, está roubando. Se fosse ele, está dizendo, Deus está me abençoando. Se você trocar de carro, irmão, se você viajar, trocar de casa, vão dizer, se você tiver um carro bom, vai falar, está roubando. Se tiver um carro ruim, vai falar, que cara miserável. Deus não é com a vida dele, não. É ou não é? Se você sai para jantar num lugar legal, fala, nossa, que metido, hein? Deu inveja, só esse prato que ela postou. Se você vai comer um churrasco grego, fala, nossa, que pobre. Que pobre. É ou não é? É assim, irmão. Que o ser humano tem esse espírito de Zeca Pimenteira. Quem já viu Zeca Pimenteira? Ah, se eu tivesse... Se eu tivesse uma casa que nem essa, aí o olho fica desse tamanho. Se eu tivesse uma mulher dessa, eu não é? Se eu tivesse esse marido dela. Chorar miséria, todo mundo chora. Se alegar com prosperidade é um problema. E sabe o que é interessante, querido? É que tem momentos da sua vida que você está tão feliz com você mesmo. Você está feliz com você. Aquele dia que não importa se chove, se faz sol. Sabe que tem dia que você fica feliz. A roupa que você coloca é que você sempre usa, mas você está bem. Né? Você consegue pentear o cabelo do dia que você quer. Você consegue passear no lugar que você quer. Você consegue conversar com pessoas que você quer. Você pode perceber, nos seus momentos de alegria, sempre vai ter alguém com um balde de água fria. Aí você está feliz, aí vem alguém, pega o balde e faz assim, ó. Acabou a felicidade? Acabou? Fala isso por mim. Quando tá chegando, quando eu estou muito feliz, eu falo para a Luana, Luana, fica de olho. Tipo aqueles que fica ligeiro que vai acontecer alguma coisa que vai tirar essa alegria. Por quê? Porque a sua alegria, querido, alegria é santificação. Alguém alegre santifica mais. Alguém alegre ora mais, alguém alegre abraça mais, alguém alegre, sei lá, divide o bom dia mais bom dia do que quem está triste. O alegre, ele contagia, ele chega na empresa, está todo mundo triste, que chegou às 6, ele chega já, vamos embora, pega o café, serve todo mundo, fica feliz, conta uma piada, descontrai o ambiente. Alegria não pode sair de você. Agora a gente é crente, chega na empresa assim, o que foi? Não sei o que foi, está meio triste hoje. Você pega crente triste todo o tempo, é 30 dias por mês triste, 30 dias por mês atribulado, 30 dias por mês em prova, 30 dias por mês em depressão, em síndrome do pânico, 30 dias por mês, quero morrer. Mas você não é filho de Deus, irmão? Você não é filho de um Deus que tudo pode? Na igreja pula, sapateia, faz de tudo. Sai daqui, não tem alegria, irmão, não motiva ninguém, não inspira ninguém. A gente tem que virar esse jogo. E fazer o que? A gente mesmo entender que a nossa alegria tem que estar presente na nossa vida em todo o tempo. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que nos faz ser feliz. E fala a verdade, ninguém quer andar do lado de gente triste, né? Toda hora contando derrota, toda hora contando um problema, toda hora contando desgraça. Irmão, está na hora de você começar a contar um testemunho de vitória. O reino de Deus promove vitórias também, amém? A gente tem que abrir o entendimento e entender que o reino de Deus também tem coisas boas para a gente. Então o egoísmo não sabe celebrar o egoísta. A alegria nenhuma que não seja a sua própria alegria. Grave essa frase, o egoísta não consegue celebrar alegria nenhuma que não seja a sua própria alegria. O egoísta, ele não sabe. Por que que o homem, ele rouba um celular de alguém? Tem alguém que está com o celular aí? Hoje é um perigo. Você está num ponto de ônibus falando com alguém, o cara para a moto,
Né, não? Tá chupando um picolé, o cara dá. Mas posso dar mais um, não é? Teve uma moda que roubava tênis. Quem já ficou descalço alguma vez? Né? Bicicleta. Aí parou um tempo, ó. Agora tá voltando de novo. Bicicleta, celular. Então, celular então nem se fala. Por que o cara rouba um celular e dá um tiro em alguém? Porque ele é tão egoísta que ele não está preocupado se a mãe e o pai e a família do outro lado vai chorar em um velório durante 12 horas. Para ele não importa. O importa é o benefício de um telefone que vai ser vendido a preço de banana para o uso do crack ou da cocaína ou dos seus desejos ilícitos. Por que você acha que alguém mata o outro? Porque ele não está preocupado com o que o outro vai sofrer do outro lado. Ou seja, a minha ira saiu para fora, eu matei alguém. Tá bom, e esse alguém tinha mãe? Esse alguém tinha pai? Esse alguém tinha filho? Esse alguém tinha amigos? Ou seja, eu tirei a minha raiva, mas eu deixei todo mundo infeliz. Aí hoje eu acessei o Google hoje e eu vi a reportagem de um pastor que matou os 2 filhos, abusou dos 2 filhos, molestou sexualmente dos 2 filhos, depois tacou fogo na casa. Isso não é um pastor. Desculpa, ok? Tacou, aí, irmão, a hora que eu comecei a chorar ouvindo essa reportagem, porque o filho no quarto dizia, papai, gritando o socorro do pai. Ou seja, pai, me tira daqui. O menino acabou de ser molestado pelo pai. A polícia disse que tinha sangue. Ou seja, o menino estava sangrando ainda. Mas mesmo assim viu no pai socorro. Ah, gente. Ou seja, o menino foi abusado, os 2 filhos foram abusados, ainda em sangue, o quarto pegando fogo, o pai toca fogo. O menino estava sangrando, machucado pela violência do pai, mas vê no pai um herói, de dizer, pai, me tira daqui. Ah, para com isso, gente. Como é que a gente como igreja vê isso e não faz nada? Como é que a gente pensa só na gente? Por isso que eu falo para você tem filho pequeno, não pode dormir na casa de qualquer pessoa, não pode qualquer um colocar no colo. Ah, mas é família, tem que orar. Tem que ter discernimento. Ah, mas é amiguinho, tem que tomar discernimento. Por quê? Porque senão a gente passa por isso. Se um pai faz isso, imagina os outros. Ah, não, nós somos espirituais. Eu fiquei revoltado a tarde toda. Falei, Jesus, como é que 126 anos ele foi lá sentenciado? Acho que o doutor Caetano pode falar muito mais do que isso de pena e a doutora Meire do que eu. Mas eu acho que a gente chegar nesse extremo é muito egoísmo. De tirar a pureza de 2 crianças, de violentar 2 filhos, o mesmo sangue, abusar sexualmente e tacar fogo em crianças indefesas. Quer se matar? Se mata sozinho. Paga uma prostituta e se mata sozinho. Agora vai matar 2 crianças? Sabe o que é isso aqui? Egoísmo. 2 crianças cheias de sonho, cheias de amor. 2 crianças que mesmo sangrando pela violência do pai, dizia, pai, me tira daqui. Ou seja, via no pai um herói ainda. Não dá raiva disso, não? Não, pastor, estamos em oração. Você não fica irado com uma coisa dessa, não? Quem é pai aqui? Ô, irmão, um cascudo que o professor dá no seu pai e fala, vou processar. Eu não é. Uma tia dá uma palmada, você fica uma semana sem falar com a irmã. Meu filho cuida eu. Agora imagina isso. E está crescendo. E está crescendo. Ou a gente prepara uma igreja que vai amar mais o semelhante, menos a nós mesmos, ou isso vai crescer. Isso vai crescendo. Por que o homem rouba o outro? Porque só pensa nele. Então observa a nossa sociedade, o que ela está se tornando. A gente vem para a igreja, a gente canta, diz, estou apaixonado por ti. Domingo a gente entra, diz, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos e te entrego. Aí na quarta-feira restitui tudo. Dá, devolve, é meu agora de novo. A gente dá na mão de Deus e tira. A gente coloca o casamento na mão de Deus e tira. A gente pega os nossos filhos e fala, Deus, toma. Depois fala, não, deixa eu educar eles agora. A gente não tem um consenso. A gente tem medo de entregar na mão de Deus. Porque se a gente entrega na mão de Deus, o controle não é nosso mais. E Ele vai te levar para dar uma passada no deserto. Ele vai tirar algumas coisas que você ama. Ele vai tirar sua reputação, sua honra, seu glamour. Depois que você estiver sem nada disso, Ele começa a acrescentar, formando uma casa na rocha, aonde os ventos, aonde as tempestades, aonde os rios não podem tirar você do centro do propósito, da vontade permissiva e absoluta de Deus. Então nossas igrejas estão cheias, queridos, é uma bênção,
É uma benção ver as igrejas cheias. Você passa pela rua aqui, ó, um monte de igreja cheia. Que bênção isso. A gente fica feliz quando a gente vê o bairro crescendo, sendo evangelizado. Domingo todo mundo crente, segunda-feira todo mundo fofoqueiro. É uma fofoca atrás da outra, é uma mentira atrás da outra. O cara toma ceia domingo, aí ele vai na internet e ele assassina usando os dedos. Aí se fala, é crente uma coisa dessa? E a gente vai se tornando miserável. Por quê? Porque a gente acha que merece mais do que o semelhante. Porque a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E a gente vai desfavorecendo o outro. A gente vai se desviando do propósito. E aí o diabo vai jogando assim no seu coração, assim, ó. Você faz muito. Isso é muito importante. Você não merece isso aqui, não. Você vai se submeter a isso? Se fosse eu não me submeteria. O diabo é bom nisso. Olha o que você tem feito. Olha o que você tem ajudado. Olha de que maneira você tem se entregado. Sutilmente ele vai dizendo o seguinte: você se dá muito e recebe pouco. Você se entregou demais e recebeu pouco. É a mesma coisa que o diabo, talvez, nessa encenação de Mateus 20, estava colocando no versículo 11 aqui no coração do murmurador. Você trabalhou 6 horas, 12 horas, vai ganhar a mesma coisa? Ah, isso não é justo não. Aí vamos trazer para a igreja. O cara chega e trabalha, ele limpa, ele canta, ele prega, ele dizima, ele oferta, ele está perto, ele serve. Aí ele fala, eu estou fazendo muito, mas estão me reconhecendo pouco. É que você faz para os homens. E eu já disse isso aqui. Se você fizer alguma coisa para que eu veja, eu vou ver e vou fingir que não vi. Agora, se você faz as coisas para o Senhor, mesmo que eu não veja, aí Ele te enxerga. E Ele mesmo gera uma possibilidade de te abençoar infinitamente muito maior do que eu poderia te honrar. Então sabe o que é isso aqui, querido? É alguém que diz, eu estou fazendo muito, eu estou servindo muito, tenho pouca recompensa, ninguém me ama, ninguém me abraça, ninguém me valoriza nesse lugar, nesse ambiente. Por quê? É carência. E eu falei domingo, você só supre carência dando amor. Pode perceber, alguém carente está esperando receber amor de alguém. Inverte isso, começa a dar carinho para alguém. Na sua carência, abrace mais, ame mais, mande mensagem, traga para perto, sente na mesa. Vai ver que essa carência vai embora rapidinho. Então o diabo, quando ele consegue colocar no seu coração que você faz muito, na empresa onde você trabalha, eu chego cedo, eu bato meta, o patrão não vê, não aumenta meu salário. Vamos para sua casa. Pô, o marido não vê o que eu faço, eu lavo, eu passo, o marido não dá valor. Vai colocando no seu coração isso. Como você vai ver, há um divórcio. Vai ver há uma migração de uma empresa para outra, fora do tempo de Deus, de uma igreja para outra, fora do tempo de Deus. Porque a insatisfação vai fazendo isso. E aí o evangelho, querido, de Cristo, quer servir o outro, pegar o final da fila, não tem. Vai gerando o que no nosso coração? Egoísmo e egocentrismo. Cá para nós, vamos ser sinceros. Não parece que o proprietário dessa vinha que é injusto? Deu uma moeda de prata para o cara que chegou às 6 e para o cara que chegou às 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora só, dá uma moeda do mesmo jeito? Mas não é que ele é injusto, é que a gente é injusto. Então a nossa injustiça diante da justiça escandaliza. Aí você pega, só citando, um cara que queimou os 2 filhos agora recentemente, abusou. Para nós, para mim particularmente, um cara desse aqui, eu não tenho palavra para descrever, mas para Deus é filho e Deus ama. Você vê como que o amor de Deus, a justiça de Deus, haverá cobrança, mas o amor de Deus transcende isso. Por que você está revoltado? Qual foi a sua última murmuração do seu dia hoje? Qual foi o último motivo de algo que você murmurou no dia de hoje? O que te levou a murmurar? Não foi combinado isso? Quando você começou a trabalhar na empresa, não foi combinado no salário mínimo? Entrar às 8 e sair às 18? Por que você está murmurando que você está trabalhando nesse horário? Ei? Oi? Psst. Você não casou? Você não fez um filho? Você não sabia que ia ter que comprar o leitinho, a fralda? Hã? Que ele ia crescer, ele ia querer ir para o mundo, jogar bola, conhecer os amigos, ou não?
Você não sabia que morar nesse quintal aí ia ter problema? Mas não morou? Não entrou lá? Ou não? Você não sabia que a sua mãe falou não anda, que esse menino, aí você está andando e está cheio de problema por essa pessoa, que alguém falou para você não andar? Não foi combinado? Ou não? Você falou, pastor, eu quero namorar ele. Aí eu perguntei, é cristão? Não, ele é do fluxo, mas ele é lindo. Aí eu falei, irmã, você que sabe. Aí você chega aqui com o olho arrebentado, ou de barriga. Pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha vida, eu vou orar. Mas você sabia. Você sabia disso. É ou não é? É ou não é? Então a gente sabe, é que a gente se dá de louco. Na necessidade, eu trabalho por R$100 por mês. 12 horas por dia. Aí quando a gente acerta um valor, depois de 3 meses, ih, tu não está dando certo aqui não, irmão. Esse patrão é muito chato, eu não mereço isso. É ou não tá? Vocês estão aí? Mas não foi combinado isso? O ser humano trabalha sempre na lógica do merecimento. Todo mundo, eu também. Poxa Deus, mas eu não mereço aqui. Poxa Senhor, mas eu queria tanto aquilo. É do ser humano a gente querer trabalhar na lógica do merecimento. Mas o mérito desumaniza o cristão. O mérito muitas vezes vai achar que eu mereço mais do que os outros. E o ser humano fica indignado, querido, quando ele vê o outro recebendo alguma coisa que aos olhos dessa pessoa não merecia. E o reino de Deus é diferente disso. Por quê? Por que o reino dele é diferente? Porque o reino é graça do começo ao fim. Você vai ver gente chegando depois, sendo mais abençoado que quem está antes. É isso que acontece. Você vai ver gente chegando na empresa depois, que vai tomar um cargo maior do que muita gente já está lá. Deus é Deus e faz da maneira que Ele quer, querido. E se Deus tiver que tratar o seu orgulho, deixar você sempre no final da fila, até você aprender a valorizar o ser humano, Ele vai fazer. Quando a gente dizer, Deus, eu tenho que ficar aqui por um tempo, vou ficar, vou respeitar o processo, vou respeitar as etapas, não vou queimar as etapas da minha vida, nem do meu ministério, nem da minha família. Deus começa a colocar você no lugar que Ele mesmo quer. Deixa eu dizer para você, querido, o ser humano fica indignado quando ele vê isso. Então a gente vive sempre tentando puxar o nosso direito, barganhando, dizendo um para o outro, não merecia mais, eu era para estar à frente. E o maligno é bom nesse tipo de argumento. Você pode ver que alguém insatisfeito vai dizer, eu faço, eu sei fazer, eu faço bem. Eu, e não tiro o eu da frente. Mas não é porque eu faço alguma coisa na vinha que me dá o direito de querer alguma coisa em troca. Mas faz por amor. Não espera receber, porque senão você se frustra. Você já ficou frustrado assim em ajudar alguém e fala, nossa, que ingrato, nem obrigado deu. Eu já ajudei gente que nem obrigado deu. Não dá uma frustraçãozinha assim? Mas é gostosa. Porque Deus fala, ei bobão, você faz para se amostrar. Ei bobão. Eu falo, é mesmo, né? É ou não é? E aí você vai ter até parente assim, que você empresta o carro, dá cesta, paga a conta, depois está metendo pau em você nas festas. Você fala, caramba, o cara é ingrato demais. Mas não é. É Deus tratando o orgulho nosso, quebrando o ego, nos fazendo mais humano. E aí a gente escuta muito sobre as sextas-feiras das libertações nas igrejas, né? Quem já viu falar de libertação nas igrejas? É um mistério, né? Mas eu tenho uma outra libertação que a gente tem que fazer aqui. É a libertação do espírito de negociação. O que é isso aí? Eu negocio com Deus. Deus, eu faço isso e o Senhor faz aquilo. Eu vou vir toda quarta-feira, mas quero milagre. Tem que mudar alguma coisa. Ó Deus, é o seguinte, vou acordar 7 dias na madrugada. Ah, vou. Eu vou importunar o trono da graça de Deus com a oração. É um negócio. Eu acordo 3 horas da manhã, você me dá um milagre que eu preciso. Eu vou jejuar, tirar o café. O cara tira o café, mas toma coca de manhã, né? Ele fala, vou tirar o croissant de queijo, mas tem de presunto? Sem o queijo? Tem de salame? Ele troca, né? Isso é abstinência de algum tipo de alimento, não é jejum.
o cara fala assim, eu vou tirar Coca, mas toma Pepsi. Né? Então é uma abstinência. Fala, Senhor, eu absti desse alimento para te agradar. Não é jejum isso. Amém? Ou quando ele fala, vou fazer um jejum forte, ele dá uma secada, né? Dá uma secada. Como se o jejum fosse dieta. Ou como se o jejum fosse um personal trainer espiritual. Aí a gente vem com espírito de barganha. Deus, eu vou fazer isso, eu me dá aquilo. Aí a gente vem para a igreja. Aí você pega um pastor aqui falando para você que esse espírito de barganha vai te levar ao egoísmo e egocentrismo. Porque a gente vai querer de Deus que Ele nos dê algo. Não que Deus não entregue aquilo que a gente precisa. Deus é pai. Um filho pede pão, o pai dá pedra ou uma serpente? Não, o pai dá pão. Mas o pai dá pão na hora necessária. Pão demais gera caloria demais. É muito bom você entrar na igreja e ouvir uma palavra de vitória. É muito gostoso. Deus vai fazer alguma coisa. A gente fica tão feliz quando escuta uma palavra de encorajamento. Mas encorajamento todo dia gera em você alguém preguiçoso. Se liberta hoje do espírito de negociação. Vive resmungando. Vive desconfiando de Deus. A gente precisa vigiar o nosso próprio espírito. Para não acharmos que estamos sendo tratados com injustiça pelas pessoas e por Deus. É injusto isso aqui. Eu não mereci isso aqui não que eu estou passando. A gente acha que a gente não merecia estar passando o que está passando. Agora Deus perdeu o controle do mundo? Deus perdeu o controle da sua vida? Será que Deus... Pô, Deus, eu estou descabelado aqui no céu. Pelo amor de Deus, chama os anjos aqui. Eu perdi o controle da vida da Zezinha ali. Olha o casamento dela, olha o filho dela. Olha o salário que ela... Será que Deus perdeu o controle? Ou eu que confio menos em Deus? Hã? Será que Deus controla tudo, sim ou não? Deus se perde? Por que não? Porque Ele é o quê? Ele é Deus. A vida fora de Deus? Para nós cristãos não. Então a gente tem que confiar em Deus, queridos. Então se a gente trabalhar na vinha, vamos à igreja, esperando receber alguma coisa em troca, ou a mesma coisa na empresa, trabalhando só para ver um plano de carreira, a gente não cresce. Agora quando a gente está ali fazendo o melhor para servir pessoas, para servir o meu diretor, para servir a empresa onde eu trabalho, para ser o melhor possível no meu relacionamento com os amigos, o Senhor se incumbe disso. Descansa, o dinheiro bate à sua porta, Ele te encontra. Descansa, irmão, as promoções vêm quando você menos espera. É aquele dia que você acorda, vai trabalhar, alguém fala, olha, essa noite Deus me incomodou para colocar você para fazer essa questão aqui, você vai ter um aumento de salário tal, e sai de lá, você sai de lá feliz. Você fala, nem esperava receber isso. É quando você menos espera que um dinheiro cai, que uma conta é paga na hora por alguém, é quando alguma coisa acontece, surpreende você. E aí você vai vendo o seguinte, tanta gente desanimada, tanta gente triste, tanta gente frustrada, tanta gente com depressão, deprimida, porque acha que merecia receber mais do que está merecendo. E aí eu vou dizer por nós aqui, nós entramos numa cultura nesses últimos dias, na nossa última reunião, que foi dia 12, a gente trouxe um coração aqui para a igreja de servir o próximo. Eu fiz uma reunião, tinha 150 líderes aqui praticamente. E nós falamos, nós vamos servir o ser humano. Nós vamos impressionar as pessoas com o nosso amor. Nós vamos abraçar as pessoas. Nós vamos recepcionar as pessoas como se a gente estivesse recepcionando anjos. Nós vamos lavar os pés das pessoas. Nós vamos amar as pessoas. E sabe o que vai acontecer? Todo espírito de meritocracia cai por terra. Porque no lugar onde as pessoas são servidas, irmãos, são abraçadas, são amadas, não há espaço para quem quer se promover como um trampolim de sucesso, como um trampolim de ministério. Isso aqui não é empresa onde você cria um degrauzinho ministerialmente até chegar ao bispado. Isso aqui não é ministério de promoção. Isso aqui é um lugar de paternidade, casa de adoração. Igreja não é lugar para você... Não, eu vou traçar um plano para ser pastor e viver da obra. Você está começando muito errado. Igreja é lugar de servir gente, abraçar gente. Se igreja fosse culto de domingo, a igreja lotada, para mim estaria uma benção. Igreja é segunda-feira, onde você tem um aluguel pagar, abraçar o irmão, visitar fulano, é o doente que você vai visitar. E outra, a geração que se promove não tolera você fazer e não divulgar. Então hoje tudo se divulga. Então quando alguém faz escondido, a pessoa fala, não está fazendo, tinha que ser feito. Não, é porque está todo mundo fazendo com a direita e mostrando com a esquerda.
A gente tem que fazer o contrário. Está fazendo com a direita, esconde e não mostra. Sabe qual que é o pensamento do homem moderno? Eu estudo muito, eu oro muito, eu sou uma boa mulher, eu sou um bom homem, eu sou fiel. E a gente vai só olhando pra gente. E a gente não vai conseguindo conviver com gente que está sendo abençoada. Vai dizer que você nunca falou assim: esse cara é folgado, hein? Chegou agora, hein? Já quer sentar na janela aqui, ó. Hã? Vai dizer que a gente nunca falou isso. Essa aí é metida. Foi que nem eu brinquei domingo, né, irmão? Se você vem bonitinho para a igreja, fala que você é metido. Se você vem feio, fala: ei, cara relaxado. É ou não é? Se você canta bem, fala: nossa, para que fazer isso? Tá no orquestra? Se você desafina, fala: nossa, que vergonha, hein? Era dó ali, não era ré, não. É ou não é? Se seus filhos se vestem bem, fala: nossa, para que fazer isso com um menino de 4 anos de idade? Aí você coloca uma roupa mais simples, fala: esse menino aí, ó, remela no nariz. Tadinho dele. Quase leva ele para morar comigo. Ó, menino, não tem nem sandália. É ou não é? A mulher vai num lugar, faz lá uma coisa legal, a gente fica impressionado, a gente se alegra. Sempre vê defeito em tudo. A gente é crítico. Vou terminando. O ser humano é ciumento. E eu quero dizer para você, se você estiver fazendo um balanço de tudo aquilo que você fez para alguém, esperando receber alguma coisa em troca, eu te convido a pegar todo esse balanço hoje, rasgar. Nem faz a contabilidade, vai te frustrar. Decida amar, sem balanço. Porque quando você não merece, eu conheço alguém que te ama mesmo que sem você merecer. Ah, eu conheço. Ou vai dizer que você nunca acordou num dia com o pé esquerdo, em pecado ou triste, ou brigou com alguém, e naquele dia você sente um refrigério do Pai, assim, um amor de Deus tão grande em você. Porque nas minhas noites mais difíceis, Deus me amou mais, sabia? Nos dias que dos meus pecados, das minhas tribulações, das minhas tristezas, das minhas angústias interiores, que eu disse: Deus, eu não quero mais. Deus falou: opa, você está do jeito que eu te amo, vem cá, filho. Me abraçou, me amou. Imagina se ele fosse falar: você não merece. Ah, você não merece. Hã? Amém, gente? Olha o que a Bíblia diz, queridos, em Mateus 6, versículo 3: quando a tua mão dar esmola, a esquerda faça o que a direita não veja, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensa. O cara dá o sapato para alguém e fala lá do altar: e aí, o sapato serviu? Gostou do salto? Usei só 5 vezes, te dei. Não é? Ou falei a cesta, tinha alguma coisa boa lá? Te dei uma cesta boa, hein, irmão? Olha, nem eu como isso que eu te dei. Tem uns irmãos atribulados, irmão. A gente expõe as pessoas. E eu vou terminando, querido. Então, a gente deve trabalhar na vinha. A vinha pode ser a igreja, pode ser a sua família. A gente tem que trabalhar sem esperar receber balanço. Por quê? Porque a contabilidade de Deus é maravilhosa. Você espera não receber, Ele te dá. É uma inversão de valores. É uma inversão de valores. Jesus diz: aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a cruz, negue-se a si mesmo, depois você vem após mim. Ou seja, não se preocupe com o que vai acontecer. Se você me seguir, vai ser tudo comigo daqui para frente. Só me siga, negue-se a si mesmo. Isso fala de decisão própria, livre-arbítrio. Você quer negar a si mesmo, então você vai me seguir. Você vai pegar a sua cruz e você vai começar a caminhar comigo. E você pode ficar tranquilo, porque o dono da vinha é generoso. Ele é generoso para suprir a tua vida muito, 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 muito mais. Eu termino com aquele filho pródigo que saiu de casa. Ele gastou tudo do pai. Ele pegou metade da herança. Para um judeu era como se ele estivesse assassinando o pai em vida. Ele gasta tudo com mulheres, com o mundo, com meretriz. E quando ele volta, o pai nem faz a contabilidade. O pai diz: meu filho estava morto e reviveu.
Ele estava perdido e foi achado. Olha, vamos se alegrar com o meu filho. O filho velho fica com ciúmes. Por quê? Porque a herança agora tinha que ser dividida de novo. Porque se ele retorna, a herança agora tinha que ser dividida novamente. Ah, gente, Deus quer você perto de novo. Olha como está a tua vida. Ele se esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de servo. Ele andou no meio dos homens, e tendo andado no meio dos homens, ele se humilhou a si mesmo, se tornou obediente à morte de cruz. E aí Deus vai exaltar-lhe sobre todos os nomes, de tal maneira, sobre o céu, sobre a terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que o Senhor Jesus é o Rei da glória. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Vamos se alegrar com quem chegou às 17 horas. Porque todo mundo que está aqui chegou às 17. E quem chegou às 6? Os mártires, os avivalistas, os puritanos, os judeus, chegaram às 6. A gente chegou às 17 horas. Aleluia! Ninguém aqui merece nada. Eu nem merecia estar aqui onde eu estou. Tem tanta gente melhor aqui sentada me ouvindo. Mas sabe o que Deus faz? É graça em cima de graça. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai ser surpreendido ainda esse mês de maio. Deus vai surpreender a tua vida, porque a contabilidade está sendo invertida hoje. Ah, descansa o teu coração, descansa lá na empresa, descansa na tua família, Deus está cuidando, descansa ministerialmente. Há uma graça de Deus sobre a tua vida, há um favor de Deus sobre a sua vida, há uma moeda, uma dracma sendo colocada nas tuas mãos, um valor muito maior do que você imagina, há uma recompensa muito maior do que você espera, há portas novas que se abrirão, há novos começos que começarão na sua vida. Descansa o seu coração, querido, descansa ele, porque o Senhor não trabalha sobre meritocracia, o Senhor trabalha sobre graça em cima de graça. Ah, que a gente venha servir os nossos irmãos. Senhor, nos ensina todos os dias a sermos melhores. Por isso eu quero que você se coloque de pé. Aleluias! E se tem alguém no nosso meio que quer hoje entregar sua vida para Jesus, se tem alguém em nosso meio que está voltando para a casa do Pai, como aquele filho pródigo, e quer encontrar no coração de Deus, no coração do Pai, sandália, roupa nova e uma festa, vem aqui à frente. Tem alguém em nosso meio hoje, querido, que está tão entristecido, que andou por tantos caminhos, bateu em tantas portas e as portas não se abriram. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, esse é o momento. Essa é a hora. Não existe lugar melhor para você se render, para você se submeter ao Senhor. Ele está te chamando, filho, vem, eu vou te dar uma nova história. Eu vou te dar uma nova história, eu vou fazer algo novo na tua vida. Só confia em mim, só entregue a sua vida a mim. Ah, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Vem, irmão. Se reconcilia com Deus hoje. Se reconcilia com Jesus hoje. Não ache que tudo que está acontecendo na sua vida é por acaso. O Senhor tem muito mais para ti, muito mais. E não existe bem nenhum em mim. Como aquele filho que voltou para os braços do pai. Ele disse: Pai, há suprimento no teu abraço. Se sinta amado por Jesus essa noite. Se sinta abraçado por Deus.
Eu sei, eu venço o pecado. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer: Deus, eu sou alvo da tua graça. Você pode dizer: Deus, eu não merecia, mas o Senhor me encontrou. Vamos orar, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Nós agradecemos por esse momento, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é um Pai amoroso, bondoso. Eu te agradeço por esse ambiente de cura, de transformação familiar. Eu te agradeço pelos filhos que estão aí, que no seu coração estão dizendo sim para Deus. Estão dizendo: Senhor, eu te agradeço, eu te busco, eu te exalto. Senhor, eu te promovo em meu coração. A nossa ideia, Senhor, é se libertar de toda avareza, de todo egoísmo, de toda sensação de prepotência, e nos render, Senhor, à tua majestade. Nunca nos deixe achar que merecemos muito mais do que o Senhor pode nos entregar, mas sempre nos dá mediante a tua graça. E o Senhor me diz que Ele está visitando pessoas aqui, irmãos. Algumas pessoas estão sendo alvos da graça de Deus nessa noite. Você vai ser surpreendido por Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Filho chamado Jesus. Amém, gente? Amém?